Queridíssimas amigas, caríssimos amigos, estudantes do módulo de estudos da Seichonoye, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui hoje para estudarmos, a doutrina da Seichonoye. E nós vamos, então, começar o estudo deste ano do módulo 2 com o tema O que é fenômeno, que está na página 43 da nossa apostila. Só fazendo uma breve retrospectiva, essa aula está dentro da disciplina Doutrinas Fundamentais. E as doutrinas fundamentais, no módulo 1, nós abordamos a verdade vertical, dentro dessa visão, homem, filho de Deus. E, a partir desse estudo, nós procuramos construir uma resposta para duas perguntas importantes. Primeira pergunta fundamental da vida, o que é o homem? E a segunda pergunta, que é importante, embora muitas pessoas tenham muita dificuldade de entender ou buscar ou construir essa resposta, a pergunta é o que é Deus? E neste segundo ano, vocês vão observar que a pergunta que vai nortear os nossos estudos dentro dessa disciplina é o que é o mundo? Quando falo o mundo, estamos falando principalmente desse mundo que a gente vive, esse palco onde nós realizamos as nossas encenações de expressão da vida, que se chama mundo fenomênico. Então, portanto, vamos entender bem o que é o mundo fenomênico e qual que é a importância do mundo fenomênico para vivermos uma vida chamada vida de progredir infinito. Então, esse é o objetivo que vai nos nortear durante os estudos deste ano. Então, na página 43, o primeiro item trata revisitando os conceitos fundamentais. Então, como disse, ano passado estudamos o conceito de homem filho de Deus, e que tudo que Deus criou é perfeito e maravilhoso. Isso é a verdade, chamada verdade vertical da Seichonoye. E esse ano, então, nós vamos estudar a verdade, que é a verdade horizontal. Qual que é a verdade horizontal? A verdade horizontal é aquele que diz que o ambiente é reflexo da mente, ou seja, que o mundo que nós vivemos é reflexo da mente. E que mundo será esse que é reflexo da mente? Justamente o mundo que é reflexo da mente, nós chamamos de mundo fenomênico. Então, mundo fenomênico, uma primeira definição rápida, segundo a Seichonoye, o mundo fenomênico é o mundo que é o mundo da projeção, é o mundo que é criado pela mente. Então, essas palavras são importantes. A palavra fenômeno é uma palavra que vem do grego, fenômeno, e também existe um verbo, que é o verbo fenestai. O verbo fenestai significa aparecer. Então, fenômeno, na verdade, é aquilo que aparece. Então, olha que interessante. Fenestai também é uma palavra que daí deriva, por exemplo, a palavra fenestra. Fenestra significa janela. E a palavra fenômeno, então, significa aquilo que aparece. Por que dentro da Seichonoye nós chamamos esse mundo como sendo o mundo daquilo que aparece? Aquilo que aparece, nós podemos chamar também de aquilo que é a aparência. Então, uma definição de mundo fenomênico é o mundo da aparência. É interessante essa palavra aparência, porque a palavra aparência faz um contraponto com uma outra palavra. Qual que é a outra palavra? A aparência e realidade. Então, realidade, todos nós sabemos, é aquilo que é. A aparência é aquilo que aparece. E aí vem aquela questão. Será que tudo que aparece corresponde à verdade? Corresponde à realidade? E é dentro dessa distinção de coisas, é que nós entendemos como a Seichonoye explica este mundo que nós vivemos. Então, a Seichonoye é um ensinamento que diz que tudo que existe verdadeiramente foi criado por Deus, e aquilo que é, e o que existe é aquilo que foi criado por Deus. E quem é Deus segundo a Seichonoye? Vimos no módulo 1,
Deus é perfeito, né, e Deus é infinito amor. Então, tudo que Deus criou é perfeito e infinito amor. Tá? Nesse sentido, tudo que Deus criou, ele é completo, ele não é capenga. Né? Então, com essa compreensão, né, é que nós entendemos que isso nós chamamos de realidade, né? Chamamos de imagem verdadeira. Aí vem aquela dúvida, né? Se tudo que Deus criou é perfeito, por que este mundo, que nós aprendemos, né? Deus enquanto Criador do mundo, né? Então por que tudo que existe nesse mundo não é tão perfeito assim? Aliás, tem muitas imperfeições no mundo, né? Tem muitas dissensões, tem muitas disputas, tem muitas desarmonias, tem pobreza, tem carência, tem doenças, tem epidemias, tem pandemias, né? Que são uma palavra nova que aprendemos esses tempos. Enfim, tem todas essas questões colocadas nesse mundo. E aí que é um ponto bastante importante. Esse mundo que nós vivemos não é um mundo em que se projeta aquilo que é a criação divina, mas é um mundo onde as coisas estão projetadas de acordo com a nossa mente. E esse é o ponto fundamental. Para isso, né, só para basear-se no texto, vamos pegar do livro A Verdade, volume suplementar, o capítulo 8, página 102. Tá? Verdade, volume suplementar. O meu livro é um pouquinho mais antigo, então a capa é verde. Né? Atualmente já tem uma capa mais bonita, mais colorida. Né? E aqui diz justamente o seguinte: todos nós recebemos igualmente a vida perfeita de Deus, mas, de acordo com a lei mental, manifestamos diferentes imagens ou situações em nossa vida cotidiana. Então, olha que importante isso, né? Todos nós já temos a vida perfeita dentro de nós. Mas o que nós vamos manifestar nesse palco, nesse teatro da vida, depende, como diz aqui, da lei mental. Essa lei mental, nós podemos entender o seguinte: é a lei que diz tudo que se manifesta é produto da mente, e obedece à lei da criação. A lei da criação, ou seja, a lei daquilo que nós colhemos, aquilo que plantamos. A lei que diz aquilo que aparece como efeito é porque tem uma causa. E se não aparece o efeito é porque você não causou essa causa. Né? E essa causa, essa semente, nós podemos designar, vamos utilizar essa expressão, atitude mental. Então, esse mundo é um mundo onde as coisas acontecem conforme a nossa atitude mental, ou, utilizando o termo agora, né, dentro desse contexto, de acordo com a nossa atitude mental, são as coisas que aparecem neste mundo. A palavra aparecer também, né, o que significa aparecer? Né? Aqui também tem considerações filosóficas, né, interessantes que nós podemos fazer. Aparece, mas aparece para quem? Né? Aparece para nós. Mas que nós? Quem é esse eu, né, diante do qual o mundo aparece? Né? Podemos dizer que eu sou uma pessoa que possui minhas crenças, a minha forma de interpretar o mundo. Né? E que conheço esse mundo através de um aparato, né, de conhecimento, aparato de cognição desse mundo, que se chama os 5 sentidos. Então aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, né? Tudo aquilo que nós enxergamos ao redor do mundo, e que sentimos e que experimentamos, passa também pelo filtro daquilo que é a nossa capacidade de interpretar, e da capacidade de interpretar a partir daquilo que os nossos sentidos têm a capacidade de aprender. Então, olha como a coisa se torna cada vez mais complexa nesse sentido. Né? E, por outro lado, a nossa capacidade de interpretar e compreender, ela não é apenas nossa. Nós vamos ver ao longo das aulas, vai ter uma aula mais específica que vai tratar sobre isso, que a nossa mente faz parte de um maior oceano de mentes, que é a mente coletiva. Então, tudo isso é que acaba criando justamente, né, esse ingrediente, né, ou esse
esse lugar de criação do mundo, que nós chamamos de atitude mental. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu nasci já estava pronto, né? Determinada situação. Quando eu nasci já tinha uma história antes de mim, por isso que a gente não pode desconsiderar também que somos pessoas que estamos diante de uma mente chamada mente coletiva. E tudo isso é que faz com que se crie justamente o mundo fenomênico. Tá? O mundo fenomênico, então, como eu disse para os senhores, com vocês, é um mundo onde as coisas aparecem. É o mundo da aparência. Não é o mundo que é. Tem várias analogias, né, várias ilustrações que o mestre utiliza. Uma bem famosa é a Lua. A Lua sempre é redonda, a Lua sempre é uma Lua cheia, vamos dizer assim. Né? Mas aonde nós estamos, aqui na Terra, quando a gente olha para a Lua, tem dia que a Lua não está lá. Né? É o dia de Lua nova. Tem dia, ou não está lá, ou a gente não consegue enxergar. Né? A Lua está lá, mas para nós parece que não está lá. Tem dia que parece que a Lua está pela metade, é a meia-lua, né? Minguante, crescente. A Lua aparece para nós de várias formas, mas, se você for observar, lá no endereço da Lua, a Lua sempre está redonda. Então, o mundo se apresenta de diversas formas, mas ela, na verdade, é sempre perfeita. Por que aparece dessa forma? Por causa da posição que nós nos colocamos. Da mesma forma que se nós olharmos a partir da posição da Terra, a Lua vai se mostrar de diversas formas, diversos formatos. Nós também, a partir da nossa posição mental, nós vivemos, construímos e reconhecemos coisas diferentes. Isso não precisa ir muito longe, né, gente? No nosso dia a dia a gente vê isso. A gente acorda diante de um mesmo dia, de um mesmo cenário da janela. Mas tem gente que olha, né, pela janela lateral do seu quarto de dormir de manhã e fala assim, nossa, hoje o dia está bonito. E tem pessoas que vê esse mesmo dia e diz, meu Deus, mais um dia, que dia horroroso. Né? A bênção ou a carência, né? O dia bonito, o dia feio, está na mente das pessoas. Nesse sentido, nós dizemos que o mundo que experimentamos também é reflexo da nossa mente. Vamos para o próximo item, que vai falar um pouquinho mais sobre a característica desse mundo. O fenômeno é transitório. O mundo que é criado por Deus é um mundo eterno. O mundo fenomênico é um mundo onde tudo passa. É um mundo transitório. Então, essa é uma característica do fenômeno. Então, se você assiste o começo, meio e fim, se você assiste, né, o nascimento, o progresso, o auge, a decadência, tudo isso faz parte do mundo fenomênico. Aliás, no mundo fenomênico, nada é eterno nesse sentido, porque são projeções, e as projeções elas vão acontecendo. A palavra projeção é uma palavra que, para nós, é fácil de entender, né? É mais familiar, porque nós temos a experiência do cinema. Temos a experiência dos filmes que assistimos, né? E ainda mais em situações extremas, temos que assistir um monte de filme em casa. Né? Tem pessoas que acabaram optando por esse tipo de atividade no seu dia a dia. E nós sabemos que o filme é uma sucessão de cenas transitórias. Tá? Quando a cena fica congelada, você fala, está dando problema. Né? Então, se você olha para a tela e não sai daquela cena, você vai dizer, tem alguma coisa errada. Porque aqui no fenômeno, tudo as coisas são transitórias, elas são passageiras. Logo, aquilo que é passageiro não é o real. Então, a vida que passa, a vida que nasce, cresce, e você vê definhar, adoecer e morrer, ela não é real nesse sentido. É como se fossem as fases da lua. Então, da mesma forma que tem lá a meia-lua, às vezes o pessoal fala assim, meu marido lá em casa, ele é meio meia-boca, minha esposa é meia-boca. Né? Na verdade, são fases da lua. Então, você pode fazer aquela oração. Né? Na verdade, né, meu marido não é meia-lua. Na verdade, meu marido ela é lua cheia. Né? A palavra redonda, plena, também
É a ideia da palavra eman, né? Em, do dissoeman, né? Eman significa algo que é redondo, tá? Por isso que a imagem verdadeira ela é geometricamente, né? O pessoal faz essa analogia com aquilo que é redondo, sem aresta. Então, olha que coisa interessante. Né? Então, esse mundo, sendo um mundo de projeção, ele é transitório. Por isso que está no item C. O mundo fenomênico é semelhante à tela de cinema. Aí vem essa pergunta. Por que surgem imperfeições no mundo fenomênico? Por que passamos a enxergar as coisas do mundo fenomênico como algo imperfeito? Porque, na verdade, as coisas do mundo fenomênico são imperfeitas. Por quê? Porque a gente não está vendo o todo. A gente está vendo sempre a parte. A gente não está vendo o filme todo. A gente está vendo apenas um episódio. Talvez, num determinado momento, as coisas se transformam. Sabe aquela história, né? No fim tudo dá certo, né? Se não está dando certo é porque ainda não chegou no fim. É exatamente isso. O mundo fenomênico, também nós dizemos assim. Por que nós temos a ideia da transitoriedade? O que é essa coisa passageira? Passageiro é uma sensação que a gente tem, ou é uma experiência que vivemos, quando nós experimentamos algo que se chama passagem do tempo. E essa tela do mundo fenomênico é uma tela de tempo e espaço. A vida é experimentada dentro de uma dimensão chamada tempo e espaço. Se você ler atentamente esse trecho sugerido aqui na apostila, você vai ver o seguinte ensinamento ali descrito. Por que é necessário o mundo do tempo e do espaço? Para nós vivermos uma experiência. Uma experiência de expressão da vida. Por isso que o mundo fenomênico também, olha uma outra palavra importante. Né? Nós falamos, é o mundo da projeção, é o mundo da manifestação. Mas é principalmente o mundo da expressão. Porque se tivéssemos o filme, imagina aqui o DVD, né, ou o pendrive na minha mão. O filme está aqui, todo o filme está aqui. Mas a experiência de assistir esse filme, nós vamos ter no momento que colocamos dentro desse dispositivo que faz com que as cenas apareçam dentro de uma graduação temporal. Então, olha que bonito isso, né? E profundo. O pendrive, ou o disquete, o disco, né? Ele simboliza a nossa imagem verdadeira, vamos dizer assim. Agora, a experiência da expressão é quando colocamos e passamos a projetar na tela do cinema ou a tela no visor, né, na tela do seu computador, né, ou do seu smartphone, seja lá qual for o instrumento que você utiliza. Uma outra explicação também. É igual um violão, um piano, qualquer instrumento musical. Dentro do piano, dentro do violão, está lá. Todas as músicas possíveis de serem tocadas estão ali dentro, como potencial. Já está colocado lá. Então, aquela pessoa, né, que cria aquele instrumento musical é como se fosse Deus que já cria aquele instrumento contendo dentro de si as infinitas possibilidades de músicas através daquele instrumento. Mas é só a partir da experiência temporal, e olha que a música ela é totalmente temporal nesse sentido, né? A temporalidade é importante, a memória é importante na música, tá? A sucessão de sons, sucessão de notas, sons e pausas, né? Isso faz com que a música aconteça. É aí que a gente consegue experimentar. Tá? E por que a gente tem, então, essa sensação de imperfeição? Porque não é a expressão plena da música. Aliás, se você tocar uma música em 1 segundo, imagina uma música de 15 minutos e tocada em 1 segundo só, você não vai entender nada. Né? É mais caótico e mais macabro do que aquela experiência que o pessoal faz, né, de rodar para trás o disco, né, para ver o que aparece. Né? Mas, enfim, se nós pegarmos ali, né, seria um garrancho, como diz o mestre Masaru Taniguchi. Tá? Vamos dar uma explicação um pouquinho mais bonita? É aquela história, né, se você pega todas as cores num disco,
Coloca num disco assim, todas as cores, como faixas desse disco. E você gira esse disco numa velocidade intensa, você vai ver que cor. Vocês já fizeram essa experiência alguma vez na vida? Se você girar com bastante intensidade, a cor que aparece é a cor branca. Mas quando você pausa, aparecem as diversas cores. Então, da mesma forma, agora é ao contrário, né? Na imagem verdadeira é como se fosse essa cor branca, que você contém todas as cores. Mas para poder vivenciar essas cores, a gente vive a temporalidade. E na temporalidade, nós vamos observar o eu que toca bem um instrumento, mas o eu também que no início, quando você começa as aulas de violão, violino, piano, você não toca bem. Quando você começa a estudar inglês, você não fala bem o inglês. Mas o fato de não falar bem o inglês, não falar bem o mandarim, o espanhol, o russo, não é porque você não tem capacidade, é porque você está ainda no começo. Mas o ser humano tem essa ideia, né, de olhar apenas aquela imagem e achar que aquilo é o real. E é aí que surge a sensação de imperfeição, é aí que surge a ilusão de achar que aquilo é real. Tá? Por isso que quando nós falamos o mundo fenomênico acaba sendo lugar de ilusão, não estamos falando que o fenômeno em si é ilusão. Estamos falando que às vezes as pessoas se relacionam com o fenômeno de uma forma equivocada, e na relação equivocada é que emerge a ilusão. Porque o mundo fenomênico em si não é ilusão. Esse é um ponto bastante importante nós entendermos. Mas também, ao mesmo tempo, o mundo fenomênico é um mundo que não é a realidade total, é um mundo apenas daquele momento. Por isso dizer, né, que você pegar aquele momento e dizer que aquilo é a totalidade, nisso está uma falsidade. Por isso que a gente vê nos livros da Seichonoye essa expressão também. O mundo fenomênico é o mundo da falsidade. Tá? Não é que todo mundo que está no fenômeno é falso, não é nesse sentido. Vamos ter uma aula que vai dizer que nem todo fenômeno é falso. Né? Mas não perca aí, isso é mais para o final do módulo 2. Você vai ter essa oportunidade de fazer esse estudo. Tá? Então, muito bonito, né, essas explicações que nós estamos aqui realizando essas considerações. Todo esse material, toda essa explicação, como eu disse, está dentro desse livro, A Verdade, volume suplementar. Quem desejar se aprofundar cada vez mais, está aí o convite, né? Realize o estudo deste livro. Vocês já devem estar craques nisso, mas vale a pena nós reforçarmos, né? Essas aulas são bastante importantes. Tem aí ao seu lado não só a apostila, mas um super caderno para irem fazendo as anotações. E vocês estão tendo essa oportunidade, uma experiência nova, né, de assistir uma aula virtual. E essa aula virtual é bom porque se você perder algum raciocínio, você pode até retornar. Né? A aula vivencial é bom, porque se você perde alguma coisa, você pode levantar a mão, perguntar, mas talvez você não consiga fazer esse retorno, né, porque justamente as coisas vão, né, até lá do filme da vida, da aula, acaba fluindo. Então é uma experiência bastante importante. Tá? Mas, e outra coisa interessante, né? Quando eu estudo esse tema hoje, é diferente de quando eu estudar esse tema amanhã. Tá? Cada dia, toda vez que você voltar a esse tema, você vai ver que a compreensão ela é bastante diferente, bastante aprofundada. Então, se você pega a laranjeira, né? Olha, se você viu a laranja que está dando lá no pomar, né? Se você vai lá no pomar e você ver, né, a laranjeira apenas brotando, você vai falar assim, a laranjeira é aquele negocinho pequeno, né, que está lá brotando na terra. Agora, se você ver a laranjeira, a árvore, você vai falar, a laranjeira é uma árvore. Né? Da mesma forma, se você pega o ser humano, o bebê, esse é o ser humano, né? Ele é imperfeito, no sentido, claro que bebê é maravilhoso, lindo, né? Mas não consegue fazer as coisas, bebê não consegue pagar boleto, né? Bebê não consegue baixar as coisas na internet. Aí você vai falar, nossa, como o ser humano é imperfeito, mas na verdade aquele é o momento. Ou se você pegar alguém que naquele momento está adoentado, você vai falar, nossa, ele é adoentado, ele é imperfeito. Não, aquilo é apenas um momento. Ou se você pega lá no funeral, você vê o corpo ali
no caixão, você vai falar assim, nossa, né, a vida foi embora. Não, aquilo é apenas um momento e aquilo é fenômeno. Tá? Por isso que aquilo que eu disse a vocês, sempre o momento é imperfeito. Mas, por outro lado, se não existisse tempo, como que seriam as coisas? Né? Seria muito estranho. Um mundo sem tempo é como se fosse uma imagem congelada, como eu disse a vocês. Você não vai ver nada acontecendo. Por isso que a vida, para poder se expressar, sempre se expressa na forma de tempo e na forma de progredir infinito. E para finalizar, um outro item bastante importante, uma confusão que as pessoas fazem. As pessoas às vezes falam assim, ele deixou o fenômeno. Né? Quando uma pessoa parte para o mundo espiritual, tem muita gente que diz assim, ele saiu do mundo fenomênico e foi para o mundo espiritual. Cuidado, né? O mundo espiritual e a antessala, né? A parte mais, é como se fosse um aeroporto, aquela parte da imigração, né? A porta de entrada no mundo espiritual, que é o mundo astral, então tanto o mundo astral como o mundo espiritual, também são mundos fenomênicos. Tá? Então, é importante nós entendermos. O mundo fenomênico é composto, então, da experiência do mundo físico material e também da experiência do mundo astral e espiritual. Então, o ser humano, quando ele vai nascendo e morrendo, reencarnando, na verdade, ele está apenas realizando uma projeção dentro dessa cadeia de encarnações. Isso é interessante, isso é importante nós entendermos. Por isso que no mundo espiritual vale também aquela questão. De acordo com a atitude mental, existem espíritos que sofrem. Existem espíritos, né, carentes, espíritos que não têm coração, mas estão lá sofrendo de problema cardíaco, como diz a Sutra. Mas tudo isso é ilusão, porque, na verdade, o ser humano verdadeiro não reencarna, como diz a Seichonoye. Tá? Isso é um ensinamento bastante profundo, né, que nós vamos ter anos e anos para poder refletir em cima disso, mas fique com essa informação. Tá? Não é só o mundo físico, material, que nós chamamos de mundo fenomênico. O mundo astral e o mundo espiritual também são mundos fenomênicos. Então tem gente que às vezes, quando a pessoa parte para o mundo espiritual, diz assim, voltou para Deus. Rigorosamente falando, nós não voltamos para Deus, porque na verdade nunca nos separamos de Deus. São palcos diferentes. O palco fenomênico material e o palco fenomênico chamado palco astral ou palco do mundo espiritual. Tá? Muito obrigado a todos pela atenção e assim a gente encerra esta aula. Muito obrigado.